Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Uma criança inocente. Um criminoso dividido entre fugir ou finalmente pagar por tudo o que fez. Até onde alguém é capaz de ir para escapar da prisão? Naquele momento, Ernesto sente que está encurralado. De um lado, a lei se aproximando cada vez mais. Do outro, a própria consciência, que não o deixa em paz. E no meio disso tudo, uma menina indefesa chamada Anabela. Tudo começa quando Sandra volta a pressionar Ernesto. A mulher não demonstra qualquer traço de dúvida. Seu olhar é frio, calculado, quase cruel. Para ela, só existe uma saída: sequestrar Anabela. A ideia surge como uma ordem, não como um pedido. Sandra deixa claro que não há outra alternativa para evitar que Ernesto seja preso. Se Estela retirar a queixa, tudo pode mudar. E a chave para isso é a pequena Anabela. Ernesto escuta aquelas palavras em silêncio. O peso da decisão cai sobre seus ombros como uma pedra. Nos últimos tempos, ele vinha tentando mudar. Tentar ser alguém melhor, buscar alguma forma de redenção depois de tantos erros. Mas agora, tudo parece prestes a desmoronar. Se ele colocar aquele plano em prática, todo o esforço para mudar simplesmente desaparecerá. Porque sequestrar uma criança é cruzar um limite que talvez não tenha volta. Sandra percebe imediatamente a hesitação dele. Ernesto não reage como ela esperava. Ele parece distante, perturbado, quase arrependido. Então ela se aproxima devagar, com aquele olhar duro que sempre usa quando quer dominar uma situação. A voz sai baixa, mas cheia de veneno. Ela diz que não é hora de ter consciência pesada, nem de ficar refletindo sobre certo ou errado. Agora é hora de agir. Se Ernesto quiser continuar livre, precisa pegar Anabela. Só assim Estela vai se sentir pressionada o suficiente para retirar a denúncia. E ainda existe outro detalhe importante: Celso. Sandra deixa claro que o irmão não pode se meter nos planos deles. Se tudo correr como ela quer, Celso também ficará de mãos atadas. Ernesto respira fundo. Ele parece cansado, profundamente cansado. Cansado de fugir, cansado de mentir, cansado de viver como um criminoso. Então, quase como se estivesse falando consigo mesmo, ele confessa algo que Sandra jamais esperava ouvir. Talvez seja melhor aceitar o destino. Talvez seja a hora de parar de correr. Ele admite que está exausto de cometer maldades, de viver sempre olhando por cima do ombro. Talvez seja o momento de pagar pelos erros. Talvez seja o único caminho para finalmente encontrar alguma paz. Mas Sandra não aceita aquilo. De jeito nenhum. A reação dela vem imediata, explosiva. Ela praticamente sacode Ernesto com suas palavras. Diz que ele não sabe o que está falando. Prisão não é redenção. Prisão é um inferno. Ela sabe disso melhor do que ninguém. Sandra lembra com amargura dos anos que passou atrás das grades. Anos que, segundo ela, destruíram qualquer pedaço de humanidade que ainda restava. E então ela lança o golpe final. Se Ernesto acha que teme o inferno, é porque ainda não experimentou o verdadeiro. Porque o verdadeiro inferno está aqui mesmo na Terra. Dentro de uma cela. Sandra também lembra outra coisa que está atormentando Ernesto. A profecia da vidente. Desde que ouviu aquelas palavras, ele vive com medo do que pode acontecer com sua alma. Mas Sandra ri desse medo. Segundo ela, o castigo que Ernesto precisa temer não é o espiritual. É o que pode acontecer agora, se ele for capturado. Com a lista enorme de crimes que carrega nas costas,
ele passaria muitos e muitos anos na cadeia. Muito mais do que ela. E é por isso que ela insiste. Ele precisa sequestrar Annabella. A menina surda, frágil, inocente. É a única forma de evitar o pior castigo. As palavras de Sandra entram na mente de Ernesto como um veneno lento. Ele luta contra aquilo, mas ao mesmo tempo sente que está sendo empurrado para um caminho sem saída. Pouco a pouco, a resistência dele começa a ceder. A ideia horrível começa a aparecer, inevitável. E assim, mesmo contrariado, Ernesto acaba tomando uma decisão. Ele vai fazer isso. Vai sequestrar Annabella. Mas o que ninguém imagina é que esse ato vai desencadear uma revelação capaz de mudar tudo. Porque quando Ernesto finalmente colocar as mãos na menina, Estela fará algo completamente inesperado. Num gesto de coragem absoluta, ela revelará o segredo mais doloroso de sua vida. Annabella não é apenas uma criança sob seus cuidados. Annabella é sua filha. E quando Ernesto descobrir essa verdade, nada voltará a ser como antes. Ao mesmo tempo, outro acontecimento começa a sacudir a vida de todos. Dita começa a apresentar sinais claros de gravidez. E a notícia cai como uma bomba. Porque o pai da criança é Candinho. Essa revelação promete abalar profundamente Zuma. E pode fazer com que ela pague um preço alto por ter separado os dois. Sem saber, as consequências de suas escolhas estão começando a surgir. E desta vez, ninguém vai escapar do que está por vir. Há momentos em que uma pessoa percebe que está diante do ponto sem volta. Uma decisão, um segredo ou uma verdade escondida por anos. E às vezes, basta uma única descoberta para mudar completamente o destino de todos. É exatamente isso que começa a acontecer agora. Depois da conversa pesada com Sandra, Ernesto parece aceitar o plano. Mas a maneira como ele responde deixa algo no ar. O tom da voz é amargo, quase resignado. Ele olha para Sandra e diz que vai fazer tudo do jeito dela. Vai sequestrar Annabella. Mas antes, ele precisa resolver outra coisa. Algo que, segundo ele, é ainda mais importante do que o próprio sequestro. A frase deixa Sandra intrigada. Ela tenta entender o que ele quis dizer, mas Ernesto simplesmente encerra o assunto. Seus verdadeiros planos permanecem escondidos. E Sandra, mesmo acostumada a manipular as pessoas, sente uma estranha inquietação crescer dentro dela. Horas depois, Ernesto está sozinho, em silêncio, pensativo. A decisão que tomou pesa como nunca. Sequestrar uma criança talvez seja o último passo de uma vida cheia de erros. E no fundo do coração, ele começa a sentir algo estranho. Uma sensação de despedida. Como se estivesse se preparando para o fim. É nesse estado de espírito que ele decide procurar Simba. O menino que, sem saber, mudou sua vida. Quando os dois se encontram, algo chama a atenção imediatamente. Ernesto está diferente. O olhar está úmido, a voz mais suave. Simba percebe na hora. O garoto olha para ele, curioso e um pouco preocupado. Pergunta por que ele parece tão estranho naquele dia. Por que está tão nervoso? Ernesto respira fundo antes de responder. A emoção aparece em cada palavra. Ele diz que andou pensando muito na vida. Em tudo o que fez, em todas as maldades que cometeu, mas também em algo que aconteceu depois. A chegada de Simba. Ele confessa que o menino foi fundamental na mudança que começou dentro dele. Desde que Simba entrou em sua vida, algo começou a se transformar. Ernesto vê no garoto uma versão de si mesmo quando era pequeno. Um menino cheio de sonhos, cheio de esperança. Simba escuta aquilo com atenção, mas o jeito sério de Ernesto começa a incomodá-lo. Então ele pergunta algo que deixa o clima ainda mais pesado. Por que ele está falando daquele jeito?
Parece até que está se despedindo. Ernesto encara o garoto com ternura, talvez mais ternura do que já demonstrou por qualquer pessoa. Ele admite que realmente não sabe o que pode acontecer dali para frente. O futuro é incerto. E sim, pode ser mesmo uma despedida. É por isso que ele precisa entregar algo importante. Agora. Ernesto tira um envelope. Ele está fechado, bem lacrado. Sem revelar o conteúdo, coloca o envelope nas mãos de Simba. O garoto olha curioso, pergunta o que tem ali dentro. Mas Ernesto não explica. Ele apenas pede que o menino guarde aquilo com muito cuidado e que não mostre para ninguém. Um dia, aquele envelope fará todo o sentido. Um dia, Simba entenderá tudo. O garoto fica impressionado com o peso daquelas palavras. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas sente que aquilo é importante, muito importante. Sem perceber, Ernesto está deixando nas mãos do menino algo que poderá mudar o futuro dele. Porque no fundo, o malandro já passou a enxergar Simba como um filho de coração. Depois desse encontro, Ernesto respira fundo, como alguém que acabou de tomar a decisão mais difícil da vida. Agora, não há mais como voltar atrás. Ele começa a se preparar. O momento de agir está chegando. E o confronto com Stella e com a pequena Annabella pode mudar tudo para sempre. Enquanto isso, do outro lado dessa história, outra descoberta começa a surgir, e ela também promete transformar o destino de várias pessoas. Durante um momento inesperado, Stella está conversando com sua grande amiga Dita. A conversa parece simples no começo, mas algo chama a atenção da enfermeira. Pequenos sinais, detalhes que não passam despercebidos. Aos poucos, uma suspeita começa a crescer. Stella observa Dita com mais atenção, e então chega a uma conclusão que a deixa completamente surpresa. Dita pode estar grávida. Se essa suspeita se confirmar, tudo vai mudar, principalmente porque o pai da criança é Candinho. Uma notícia dessas não vai apenas alterar o futuro de Dita. Também pode se transformar no pior pesadelo de Zuma. Às vezes, o destino muda completamente por causa de um detalhe inesperado. Um sintoma estranho, um comentário aparentemente simples, ou uma suspeita que surge de repente. E quando a verdade aparece, já não existe mais como voltar atrás. Naquele dia, Stella e Dita conversam de forma aberta, quase como duas irmãs que compartilham tudo. Depois de tantos acontecimentos difíceis, Stella toma uma decisão importante para a própria vida. Ela não quer mais se envolver em problemas, nem em confusões. Por isso decide continuar solteira, pelo menos por enquanto. Mais do que isso, ela planeja deixar aquele lugar por um tempo. Stella conta que pretende viajar com Annabella por motivos de trabalho. Uma oportunidade profissional que também pode representar algo muito maior. Um recomeço. Longe das intrigas, longe das dores do passado. Talvez seja exatamente o que ela precisa. Dita escuta a amiga com carinho. Apesar das dificuldades que também enfrentou, existe algo que a deixa verdadeiramente feliz: sua carreira. Ela conta orgulhosa que a gravação de seu disco finalmente aconteceu. E o resultado não poderia ser melhor. As músicas estão fazendo sucesso, as pessoas estão começando a reconhecê-la. Para alguém que sempre sonhou em cantar, aquilo parece quase um milagre. Mas nem tudo é alegria. Quando o assunto chega a Candinho, a expressão de Dita muda. A felicidade dá lugar a uma sombra de tristeza. Porque no fundo, ela ainda sofre. Perder Candinho para as manipulações da rival foi um golpe muito duro. Uma ferida que ainda não cicatrizou. No meio dessa conversa, algo inesperado acontece. Dita leva a mão à boca de repente. O rosto fica pálido. Um enjoo forte a domina sem aviso. Stella percebe imediatamente que algo não está certo. Preocupada, ela se aproxima. Pergunta o que está acontecendo. Dita mal consegue responder. Com dificuldade, confessa que está com uma vontade enorme de vomitar. Tudo parece girar ao redor dela. O mal-estar é tão intenso que ela precisa se apoiar para não perder o equilíbrio.
Stella não perde tempo. Com todo cuidado, ajuda a amiga a se recompor. Leva Dita até um lugar mais confortável e espera o pior passar. Quando o enjoo finalmente diminui um pouco, Stella prepara um chá quente. Um remédio simples, mas que costuma ajudar. Ela entrega a xícara com gentileza. Diz que aquilo vai acalmar o estômago. Mas Dita apenas suspira. Ainda abatida, confessa que não consegue engolir nada. Só de pensar em beber alguma coisa, sente que o mal-estar pode voltar. Talvez tenha comido algo que não fez bem. Só pode ser isso. Stella observa cada detalhe em silêncio. Algo não parece encaixar. A experiência que ela tem e a forma como Dita está reagindo começam a despertar uma suspeita forte. Com calma, ela comenta que talvez não seja apenas comida estragada. Dita franze a testa, confusa. Pergunta o que mais poderia ser. O que Stella está querendo dizer com aquilo? E então, Stella decide falar, sem rodeios. Ela olha para a amiga e diz algo que muda completamente o clima da conversa. Talvez Dita esteja grávida. As palavras caem como um raio. Dita fica paralisada. Por alguns segundos, ela simplesmente não consegue reagir. Quando finalmente fala, a voz sai cheia de incredulidade. Grávida. Aquilo não pode estar acontecendo, ainda mais agora. Stella tenta manter a calma. Pergunta se Dita tem certeza de que essa possibilidade é impossível. Afinal, até pouco tempo atrás, ela ainda era casada com Candinho. E os dois, obviamente, tiveram momentos íntimos. Dita fica vermelha de vergonha, mas não pode negar a realidade. Sim, Stella tem razão. Isso realmente aconteceu. E agora, aquela possibilidade deixa tudo ainda mais complicado. Porque se for verdade, o pai da criança será Candinho, justamente no momento em que ele está sendo pressionado a se casar com Zuma. A angústia começa a tomar conta de Dita. Ela olha para Stella com desespero. Pergunta o que vai fazer da própria vida se essa gravidez se confirmar. Como enfrentar uma situação dessas, com Zuma controlando cada passo de Candinho. Stella segura a mão da amiga com firmeza. Primeiro, é preciso ter certeza. Confirmar se realmente existe uma gravidez. Mas pela experiência que tem, Stella já suspeita da resposta. Os sinais são muito claros. Ela acredita, quase sem dúvida, que Dita está esperando um filho. A revelação deixa Dita completamente atordoada. 1000 pensamentos invadem sua cabeça ao mesmo tempo. Se isso for verdade, o futuro de todos pode mudar drasticamente. E para Zuma, essa notícia pode se transformar no pior pesadelo que ela jamais imaginou enfrentar. Às vezes, uma única verdade tem o poder de destruir tudo. Um segredo guardado por anos. Uma revelação dita no momento errado. Ou talvez no único momento possível. E quando essa verdade finalmente vem à tona, ninguém sai ileso. A suspeita de gravidez de Dita começa a mudar completamente o rumo das coisas. Se aquilo realmente for confirmado, o impacto será enorme. Principalmente para Candinho. O homem que muitos chamam de amigo inseparável de Policarpo pode reagir de uma forma que ninguém espera. A notícia de que Dita pode estar esperando um filho dele tem o poder de despertar algo profundo dentro dele. Uma coragem nova. Uma decisão definitiva. E essa decisão pode significar o fim da influência de Zuma na vida deles. Porque se Candinho resolver lutar pelo que sente, a vilã finalmente pode ser afastada de uma vez por todas. A justiça, enfim, começaria a aparecer. Mas enquanto essa possibilidade começa a surgir, outro drama muito mais urgente explode na vida de Stella. E dessa vez, o perigo é imediato. Sem que ninguém perceba, Ernesto se aproxima da casa. Ele está nervoso. Tenso. Os nervos parecem prestes a explodir. A prisão está cada vez mais próxima. E ele acredita que só existe uma saída. Usar Anabela como escudo. Com cuidado, ele entra na casa sem fazer barulho. Cada passo é calculado. Ele observa o ambiente, certificando-se de que ninguém percebeu sua presença. Logo encontra o caminho até o quarto da menina. Quando chega ali, vê Anabela. Pequena. Frágil. Completamente indefesa. Por um segundo, Ernesto hesita. Respira fundo, tentando controlar o turbilhão dentro de si.
e murmura para si mesmo que aquele será o último ato desesperado da sua vida. Depois disso, talvez finalmente consiga mudar. Talvez consiga pôr fim a todo aquele sofrimento. Criando coragem, ele age. Num movimento rápido, pega a Annabella à força. A menina se assusta imediatamente. O pânico aparece em seus olhos. Ela sabe muito bem quem é Ernesto. E sabe que ele não é um homem confiável. Mesmo assustada, Annabella reage. Em um impulso de sobrevivência, ela grita. Um grito alto. Desesperado. O som ecoa pela casa. E chega aos ouvidos de Stella. Sem entender o que está acontecendo, ela corre pelo corredor. O coração dispara. Algo está muito errado. Quando finalmente chega ao quarto, a cena diante dela é devastadora. Ernesto está ali, com Annabella nos braços, tentando levá-la embora. Stella sente o chão desaparecer sob seus pés. O choque é imediato. Com toda a força que tem na voz, ela grita para que ele solte a menina. Exige que ele a deixe em paz. Ernesto responde com a voz trêmula. Ele diz que Stella precisa retirar imediatamente as acusações que fez contra ele. Segundo ele, tudo não passou de um acidente. Se ela retirar a queixa na polícia, Annabella voltará para casa sã e salva. Mas Stella não aceita aquela chantagem. A indignação explode dentro dela. Ela avança em direção a Ernesto, tentando arrancar a filha de seus braços. Chama-o de monstro, de homem sem coração. As palavras atingem Ernesto. Ele abaixa os olhos por um instante. Há dor em seu olhar. Ele insiste que não é um monstro, que nunca quis chegar àquele ponto, e que Stella jamais entenderia o que está acontecendo dentro dele. Mesmo assim, ele continua andando em direção à saída, arrastando Annabella consigo. A tensão cresce a cada segundo. Stella tenta impedir. Segura o braço dele. Luta com todas as forças. Mas Ernesto acaba empurrando-a para longe. Ao ver a filha sendo levada, o desespero toma conta de Stella. Ela percebe que pode perder tudo naquele instante. E então, toma uma decisão extrema. A única que talvez seja capaz de parar Ernesto. Entre lágrimas, ela grita. Implora para que ele não leve a menina. Pede que deixe sua filha em paz. A palavra ecoa no ar. Filha. Ernesto para imediatamente. O corpo fica imóvel. Ele vira lentamente, tentando entender o que acabou de ouvir. Pergunta, quase sem acreditar. Filha. Stella junta as mãos, suplicando. E então revela o segredo que guardou por tanto tempo. A verdade que nunca teve coragem de contar. Annabella não é apenas sua filha. Annabella também é filha de Ernesto. Existem verdades que mudam tudo em questão de segundos. Segredos guardados por anos, ditos no momento mais desesperado possível. E quando essas palavras finalmente saem, o destino de todos começa a mudar. A revelação de Stella atinge Ernesto como um raio. Ele fica completamente paralisado. Os olhos arregalados, a respiração falha, como se o mundo tivesse parado de repente. Annabella, sua filha. A ideia é tão forte, tão inesperada, que ele simplesmente perde as forças. Sem pensar duas vezes, Ernesto solta a menina. Annabella corre imediatamente para os braços de Stella, procurando proteção, tremendo de medo. Enquanto isso, Ernesto permanece ali, imóvel. Então, suas pernas cedem. Ele cai de joelhos no chão, sem reação, sem palavras. Tudo o que ele acreditava, tudo o que fez, tudo o que carregou na consciência, parece desabar naquele instante. As lágrimas começam a cair, silenciosas, pesadas, porque agora ele entende algo que nunca imaginou. A criança que estava prestes a usar como refém,
é sua própria filha. A revelação destrói a última barreira que ainda existia dentro dele. Ernesto percebe que chegou ao limite, que não pode continuar vivendo daquela maneira. Não depois de descobrir a verdade, não depois de quase cometer um crime tão terrível contra o próprio sangue. Com a voz quebrada, ele admite que acabou. Chega de mentiras, chega de violência, chega de fugir. É ali que Ernesto toma a decisão que pode mudar o rumo da sua vida. Ele não vai mais seguir os planos de Sandra, não vai continuar nesse caminho. Pela primeira vez, ele escolhe fazer a coisa certa, confessar tudo, assumir cada crime que cometeu e finalmente pagar pelo que fez. Enquanto essa decisão começa a transformar o destino de Ernesto, em outro lugar, o coração de Dita está prestes a ser colocado à prova. Depois da conversa com Stella, uma ideia não sai da cabeça dela. Se existe a possibilidade de estar grávida, Candinho precisa saber. Ele tem o direito de conhecer a verdade. Mesmo com medo, mesmo com todas as complicações, Dita decide agir. Ela precisa encontrá-lo. Precisa falar com ele o mais rápido possível. Abrir o coração, contar tudo. Com o coração acelerado e a esperança renascendo dentro dela, Dita corre contra o tempo. Cada passo é cheio de ansiedade. Talvez Candinho a compreenda. Talvez ele ainda sinta algo por ela. Talvez aquela notícia possa mudar tudo. Mas o destino, às vezes, é cruel. Muito cruel. Quando finalmente chega ao local, Dita vê algo que a faz parar imediatamente. A cena diante de seus olhos parece um golpe direto no coração. Lá está Candinho. E diante dele, Zulma. Candinho está cantando uma serenata romântica, com dedicação, com emoção, olhando para a vilã, sobre a luz da noite. Para Dita, aquela imagem é devastadora. O mundo parece desabar ao seu redor. Todas as esperanças que ela carregava desaparecem em segundos. O coração se quebra como se fosse esmagado por aquela cena. As lágrimas começam a cair, pesadas, silenciosas. Ela sente uma dor profunda, impossível de esconder, como se estivesse presenciando a maior traição de sua vida. Sozinha, tomada pela decepção, Dita desabafa consigo mesma. Não consegue acreditar que Candinho teve coragem de fazer aquilo, depois de tudo o que viveram, depois de todas as promessas. Se ele escolheu ficar com aquela mulher, se prefere se humilhar daquele jeito, então que seja feliz, mas bem longe dela. A dor se transforma em decisão, uma decisão amarga. Dita promete para si mesma que vai esquecer Candinho, de uma vez por todas. E junto com essa promessa, ela toma outra decisão ainda mais difícil. Não vai contar sobre a gravidez, de jeito nenhum. Aquele segredo ficará guardado, custe o que custar. Mas o que Dita não sabe é que a verdade por trás daquela serenata é muito diferente do que ela imagina. Candinho não está cantando por amor, nem por escolha. Ele aceitou passar por aquela humilhação por um motivo muito maior. Zulma exigiu aquela serenata como condição, uma condição cruel. Se Candinho cantasse para ela, Zé dos Porcos e Maria Divina finalmente poderiam adotar as crianças da Casa dos Anjos. Ou seja, Candinho está sacrificando a própria felicidade, a própria dignidade. Tudo isso para garantir um lar para aquelas crianças que tanto precisam de uma família. Enquanto Dita se afasta, com o coração partido, sem saber que naquele momento, o homem que ela ama está sofrendo exatamente pelo mesmo motivo que ela.